Você já se perguntou se o que muitos chamam hoje de línguas é realmente o Espírito Santo falando? Ou apenas um reflexo de emoção humana? Talvez você já tenha estado em um culto, cercado por vozes, sons e repetições, e dentro de si surgiu uma dúvida silenciosa. Será que isso é mesmo de Deus? Ou será que estão apenas imitando algo que não compreendem? Essa confusão é real. Para alguns, falar em línguas é o maior sinal de espiritualidade. Para outros, é um teatro montado para impressionar. O problema é que, no meio dessa névoa, muitas pessoas se sentem pressionadas a produzir algo, como se precisassem forçar uma manifestação para não parecer frias, incrédulas ou sem fé. Mas será que o Espírito Santo exige performance? Será que Deus mede a fé pelo barulho que alguém faz? A Bíblia mostra sim um dom verdadeiro. Um dom que descia sobre os discípulos como fogo, trazendo clareza, poder e edificação. Porém, o que vemos em muitos lugares hoje está longe desse padrão. O que deveria ser santo, raro e cheio de propósito, transformou-se em ruído repetitivo sem raiz bíblica e sem fruto espiritual. Este vídeo não é para atacar ou ridicularizar, mas para trazer luz. Vamos caminhar juntos pelas Escrituras, observar onde o dom de línguas aparece, como ele operava de fato e por que, em tantos casos, o que se vê hoje está distante da verdade. Receba esse conteúdo como um alerta amoroso. Não seja conduzido como gado por líderes que não têm temor. Deus nos chama a discernimento, não a cegueira. O dom de línguas não é invenção humana. Ele aparece claramente nas Escrituras como um sinal do poder de Deus, mas nunca como um ruído vazio. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em diferentes idiomas. Não eram sílabas sem sentido, eram línguas estrangeiras reais, compreendidas por pessoas de várias nações que estavam em Jerusalém. O resultado foi edificação, clareza e testemunho poderoso. Mais tarde, em 1 Coríntios 12 a 14, Paulo traz firmes instruções. Ele mostra que o dom existe, mas precisa ser usado com ordem e interpretação. Se alguém falava em línguas na igreja, deveria haver alguém para interpretar. Caso contrário, deveria permanecer em silêncio. O foco nunca foi o espetáculo, mas o propósito espiritual de edificar a comunidade. O dom verdadeiro nunca foi ininteligível, repetitivo ou sem direção. Sempre foi direcionado ao louvor, à glorificação de Deus e à edificação do corpo de Cristo. Nunca serviu para inflar o ego do pregador ou para criar hierarquia espiritual. E aqui está uma verdade simples, mas profunda. Em nenhuma parte da Bíblia vemos alguém sendo forçado a orar ou a falar em línguas. Nenhum apóstolo puxava outra pessoa e dizia, repita comigo até sair. Esse tipo de pressão é humana, não divina. Portanto, o dom é real, mas não é ruído. Quando o Espírito Santo age, há fruto, há ordem, há edificação. E sempre, sempre, há reverência ao Deus que concede o dom. Há um perigo sutil que tem tomado conta de muitas igrejas. O espírito da performance. Não é o Espírito Santo que move corações, mas a pressão de parecer espiritual diante dos outros. Muitos, no fundo, não sentem a presença de Deus, mas aprendem a imitar sons, a repetir sílabas de forma automática, como se isso fosse prova de fé. O problema é que esse ato não nasce de uma intimidade com Deus, mas de um desejo de aceitação. A repetição mecânica pode até trazer uma sensação momentânea de êxtase, mas não gera fruto espiritual verdadeiro. O mercado da espiritualidade performática é cruel. Quem não fala em línguas é visto como frio, sem unção, sem fé. E por medo de ser rejeitado, muitos começam a criar sons para não se sentirem excluídos. Isso gera um ciclo de culpa, autoengano e manipulação coletiva. Pessoas sinceras acabam vivendo sob peso e vergonha, acreditando que não têm o Espírito porque não conseguiram falar algo. Mas a Bíblia é clara. Paulo disse em 1 Coríntios 14, 28, se não houver intérprete, cale-se na igreja. Essa instrução é direta, simples, mas quase ninguém obedece. O que vemos é barulho sem interpretação,
confusão em vez de ordem e vaidade disfarçada de espiritualidade. O Espírito Santo não exige de nós um teatro. Ele não nos chama a repetir sons para sermos aceitos. Ele nos convida a viver em verdade, em arrependimento e em santidade. Falar em línguas verdadeiras é dom, mas tentar parecer espiritual para os olhos dos homens é apenas performance. Em muitos lugares, o dom de línguas foi transformado em uma moeda de status espiritual. Quanto mais barulho, quanto mais gritos, quanto mais sons estranhos alguém produz, mais poderoso parece aos olhos da multidão. Mas a palavra nos lembra, o Espírito Santo não é showman, ele é consolador. A igreja primitiva não conhecia esse espetáculo. O dom não era usado para impressionar, mas para edificar. O Espírito Santo nunca quis que seus filhos fossem palhaços espirituais, exibindo ruídos sem propósito. O dom nunca foi sinal de nível superior na fé, mas de serviço e humildade. E aqui tem algo que muitos esquecem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nunca falou em línguas nos evangelhos. Ele curou enfermos, expulsou demônios, pregou com autoridade e viveu em santidade plena. Mas nunca fez disso uma performance. João Batista, chamado pelo próprio Jesus de o maior entre os nascidos de mulher, também não falou em línguas. Seu ministério era marcado por verdade, arrependimento e poder espiritual, não por repetições ininteligíveis. Se Cristo, nosso maior exemplo, viveu em plena comunhão com o Pai, sem precisar desse dom, como podemos tratar as línguas como se fossem o sinal máximo de espiritualidade? A realidade é simples. A autoridade vem de santidade, não de barulho. O fruto do Espírito é o que prova a presença de Deus, não uma exibição pública. Portanto, quando alguém transforma o dom em espetáculo, está desviando o foco do verdadeiro Consolador para si mesmo. E isso não glorifica a Deus, apenas alimenta o ego humano. Jesus nos deixou um critério simples e profundo para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelo barulho, pela eloquência ou pela performance, é pelo fruto visível na vida. Alguém pode falar em línguas todos os dias, mas se vive na soberba, na manipulação, no grito sem amor, esse dom está sendo usado de forma profanada. O Espírito Santo não habita em quem usa dons para controlar, oprimir ou se exaltar. Ele habita em quem caminha em santidade, mansidão e arrependimento. Mateus 7, 21 a 23 é ainda mais duro. Muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Mas a resposta de Cristo será: nunca vos conheci. Isso significa que até manifestações espirituais podem ser falsas ou usadas de forma errada quando não há vida transformada. O teste é este: existe amor verdadeiro? Existe domínio próprio? Existe humildade e arrependimento? Se não há, então não é o Espírito de Deus que está agindo, porque o Espírito nunca se contradiz. Ele não pode encher uma boca de ruídos e deixar um coração vazio de santidade. Portanto, não se deixe enganar pela aparência. O falso sempre parece impressionante, mas cedo ou tarde revela incoerência. O verdadeiro pode até ser silencioso, mas traz paz, verdade e fruto que permanece. O dom de línguas não é pecado. O pecado é usá-lo sem reverência, como se fosse um brinquedo espiritual. A prova maior da presença de Deus nunca será a língua que alguém fala, mas a vida que alguém vive. Poucos entendem a seriedade de brincar com aquilo que é santo. O falso uso das línguas não é apenas um erro inocente. Ele traz consequências espirituais profundas. Quando alguém imita o Espírito Santo, gera dureza de coração. Aos poucos, a pessoa passa a confundir emoção com unção e já não consegue discernir quando Deus realmente fala. É como se o coração fosse se tornando insensível, anestesiado pelo costume de viver um fogo que não vem do altar de Deus. Esse falso mover também alimenta o orgulho. Muitos passam a acreditar que têm algo especial por causa dos sons que produzem e começam a olhar os outros de cima para baixo. O dom, que deveria ser serviço e humildade, vira um pedestal de vaidade. Mas o Espírito não se deixa zombar.
Brincar com os dons é brincar com o próprio fogo de Deus. Assim como Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e foram consumidos, Levítico 10, quem imita o Espírito se expõe a um juízo sério. Não porque Deus queira punir, mas porque quem vive de falsidade espiritual se afasta da presença real. É possível estar em êxtase emocional e ainda assim distante de Deus. É possível gritar, tremer, repetir sons e, no fundo, não ter transformação de caráter. O que o Espírito busca não são palcos cheios, mas corações quebrantados. Por isso, antes de buscar dons, busque a verdade. Antes de repetir sons, busque arrependimento. O Espírito Santo é santo demais para ser reduzido a uma performance. Ele é fogo, mas um fogo que purifica, não um fogo que brinca. O verdadeiro dom de línguas é precioso demais para ser banalizado. Ele não é comum, não é um hábito diário de exibição pública. Pelo contrário, sempre que aparece nas Escrituras, vem acompanhado de temor, propósito e edificação clara. Paulo, em 1 Coríntios 14:1, nos lembra: desejai os dons, mas principalmente o de profetizar. Ele não coloca o dom de línguas como o maior, mas como um entre outros. Isso já deveria nos ensinar algo. Não é o dom central da fé cristã. A verdadeira prioridade é sempre a profecia, a edificação da igreja e o amor. Deus não é um Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33. Por isso, toda manifestação que produz gritaria, desordem ou medo não pode ser atribuída ao Espírito Santo. O Espírito age em ordem, em paz, em clareza. O problema é que muitos transformaram esse dom raro em regra. O que deveria ser santo virou exigência, quase uma marca de espiritualidade obrigatória. Isso distorceu a beleza do dom e o transformou em caricatura. O Espírito Santo nunca quis exaltar homens, apenas glorificar Jesus. E quando o dom é verdadeiro, esse é sempre o resultado. Cristo é honrado, a igreja é edificada e o coração é quebrantado. Nada de confusão, nada de espetáculo, nada de vaidade. Portanto, não rejeite o dom, mas também não aceite falsificações. Busque com discernimento, com temor, sabendo que quando ele realmente se manifesta, não há dúvidas. A presença de Deus é tão real que ninguém precisa fingir. Falar em línguas não é pecado, mas imitar línguas para se parecer espiritual, sim, é profanação. Cuidado com líderes que usam o dom para manipular, assustar ou dominar. Quem é cheio do Espírito não precisa provar nada com barulho. O fruto fala por si. O verdadeiro cristão não busca emoção, busca transformação. Reflita. Você quer o Espírito Santo de verdade? Ou quer parecer espiritual para se sentir aceito? Como dizia A.W. Tozer, o Espírito Santo nunca vai onde ele não é honrado como santo. Ore por discernimento, busque o Espírito, mas fuja dos shows.